Olá, a paz do Senhor. Que bom, hoje nós já estamos na lição de número 4. Para mim é um prazer muito grande estar aqui todas as semanas com os irmãos. É um privilégio muito grande. Sou grata a Deus por esta oportunidade de nós compartilharmos juntos a palavra de Deus. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza. Eu sou professora, também superintendente de escola bíblica dominical. E hoje ainda nesta lição nós estaremos abordando sobre o capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Éfeso. Então fica comigo até o final desta aula, nós vamos aprender muito. Eu confesso que eu tenho aprendido muito com esta carta e nós sairemos neste trimestre mais vitoriosos, mais firmes na fé, mais firmes na nossa esperança, mais firmes, confiantes que Deus tem ainda muito mais da nossa herança para nos entregar naquele grande dia. Nós estamos vivendo dias terríveis, de pandemia, não está sendo fácil para nós. Nós sabemos que muitas pessoas estão passando dificuldades financeiras por causa desta crise, mas nós temos que continuar orando para que Deus intervenha ao nosso favor e mude a nossa história. Eu creio que a oração fará com que Deus intervenha ao nosso favor e mude a nossa situação. Muitas pessoas não estão indo à igreja, muitas regiões foram proibidos os cultos em nossas igrejas, mas aqui, graças a Deus, com poucas pessoas, mas nós estamos cooperando e indo ao culto adorar a Deus. Isso é muito importante e para a nossa vida espiritual isso é muito importante. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar, de jejuar. Nossa igreja, nós estamos em uma campanha de oração e de jejum para que Deus intervenha em nossa vida, e eu acredito que nós vamos sair mais fortalecidos espiritualmente dessa crise que nós estamos vivendo, que nunca houve na face da terra. E hoje na lição de número 4, isso mesmo, nós já estamos na lição de número 4. Se você não assistiu nenhuma das minhas aulas, assista, para que você possa inteirar mesmo do assunto. Eu confesso que essas 3 aulas foram maravilhosas para a minha vida espiritual. Eu acredito que também foi maravilhosa para a sua vida. Nós vamos falar sobre a iluminação espiritual do crente. O texto que nós vamos tomar por base é Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23. O que nós precisamos saber primeiro, antes de mergulharmos nessas riquezas que o apóstolo Paulo escreveu? O que é iluminar? Quando nós falamos de iluminação, de iluminar o ambiente, de que nós estamos falando? Nós estamos falando que aquele ambiente vai ser cheio de luz. Ele vai ser refletido por luz. As trevas vão sair, a escuridão vai sair deste lugar. Então, no dicionário secular, iluminar é colocar luz sobre algo ou iluminar algum lugar. Encher de luz algum lugar, um ambiente. E hoje nós vamos falar de iluminação espiritual. O que é, então, iluminação espiritual? O que o apóstolo Paulo, nesta oração deste capítulo, destes versículos do 15 ao 23, o que ele desejava, o que ele estava intercedendo por aquela igreja, por aqueles irmãos, para que o Espírito Santo fizesse na vida deles? Paulo estava pedindo ao Espírito Santo que iluminasse eles espiritualmente. A oração de Paulo aqui era para iluminação, para esclarecimento, que eles fossem esclarecidos pelo Espírito Santo. Então, o que é iluminação espiritual? No versículo 8, que nós falamos sobre iluminação, que está escrito nesta carta, Paulo aqui neste capítulo, nesta oração aos Efésios, o que ele queria de fato com esta oração intercessória? Ele estava intercedendo pela igreja que estava em Éfeso. O que ele queria que o Espírito Santo fizesse na vida daqueles irmãos? Iluminação é um termo teológico usado para expressar a maneira que o Espírito Santo deixa claro para o homem. Ele deixa claro para nós a palavra de Deus. É a forma que o Espírito Santo tem de deixar claro para nós a palavra de Deus. Iluminar-nos, quando nós estivermos lendo
a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Nós devemos pedir ao Espírito Santo que ilumine a nossa mente e o nosso coração e que a palavra de Deus ela esteja clara em nossas vidas, né? Pela qual o Espírito Santo deixa claro, né? A palavra de Deus em nossas vidas, de forma pregada ou de forma escrita, sem uma iluminação das Escrituras Sagradas, nenhum homem, ninguém pode entender a revelação divina e infalível de Deus. Sem o Espírito Santo, ninguém pode entender a palavra de Deus. Por quê? Porque as coisas espirituais, elas se discernem apenas espiritualmente. Isto é, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 a 14. O que Paulo está dizendo aqui? Que as verdades espirituais, somente o Espírito Santo pode nos dar entendimento, pois foi Ele que as escreveu. Então, somente Ele revela as profundezas de Deus, somente Ele que inspirou estes homens de Deus para escrever a palavra de Deus. Então, somente Ele pode revelar as coisas espirituais. E Pedro, ele escreve que as Escrituras Sagradas, ela não é de particular interpretação, não é achismo, é o Espírito Santo que tem que revelar os mistérios para nós, assim como ele revelou para os apóstolos naquele século I. Está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 e 21. E Paulo, ele faz esta oração pelos irmãos de Éfeso. Ele tinha ouvido, é maravilhoso o que Paulo escreve aqui. Paulo diz, olha, eu tenho ouvido a respeito do testemunho de vocês, eu tenho ouvido a respeito da fé de vocês e do amor de vocês. Era aquilo que Paulo, aonde ele estava, tinha ouvido falar a respeito do testemunho dos nossos irmãos que estavam ali na igreja de Éfeso. E a nossa preocupação deve ser o que as pessoas estão ouvindo falar do nosso respeito. O que as pessoas têm ouvido falar a respeito da nossa fé. O que as pessoas têm ouvido falar a respeito do nosso amor, né? Não somente o amor a Deus, mas também o nosso amor ao próximo. O amor, ele deve ser vertical, mas ele também deve ser horizontal. E foi isto que o apóstolo estava ouvindo falar daquela igreja, né? Por isso ele escreveu, ele fez essa oração intercessória por aquela igreja. Aqui nesta carta aos Efésios, o apóstolo Paulo ele faz duas orações. A primeira oração está aqui no capítulo 1, e esta oração que ele faz é de esclarecimento. Ele pede ao Espírito Santo que ilumine a mente e o coração daqueles irmãos, para que eles entendessem, né, sobre as verdades espirituais, sobre as riquezas espirituais, sobre estar assentado nas regiões celestiais. E também nessa mesma carta ele faz uma segunda oração, que está no capítulo 5 aqui. Nessa primeira oração é o capítulo 1 do 17, né, que é o nosso texto áureo, e ele faz uma outra oração que é para capacitação, para que eles sejam capacitados, né, para fazer a obra de Deus e para viver aqui neste mundo como peregrinos. Está no capítulo 3, do versículo 13 ao 21. Então, na carta aos Efésios, nós encontramos duas orações. Uma oração para esclarecimento, né, para iluminação, e uma oração que está no capítulo 3 para capacitação. A vocação ou a chamada do crente, do cristão, ela inclui herança de preciosas riquezas que são conferidas aos eleitos em Cristo, né? Na lição 3, nós deixamos isso bem claro para nós. Pela grandeza do poder de Deus. Então, quem pode nos dar estas riquezas espirituais? É somente Deus. Quem pode nos dar esta herança é somente Deus, pelo poder dele. Quem faz todas as coisas é Deus. Nós precisamos entender isso, que quem faz todas as coisas é Deus. Paulo aqui ele não está falando de herança física,
tocável. Ele não está falando aqui de herança financeira. Paulo aqui ele está falando não de herança que deste mundo, que Deus vai deixar para nós aqui, né, física. Paulo está falando de uma herança contrastada com a herança do Antigo Testamento. Que eles, os ouvintes deles, estavam acostumados a ouvir a respeito da herança do Antigo Testamento. Eles já tinham afinidades com herança, eles sabiam no Antigo Testamento o que é que Deus tinha dado para eles como herança. Deus escolheu um povo específico para ser sua herança. Israel, está escrito na palavra de Deus que eles eram a herança de Deus. E que Deus selecionou uma porção específica da terra e deu para esta nação escolhida, este povo eleito, essa nação eleita, como herança para eles aqui na terra. Então, dentre todo o globo terrestre, de todas as terras deste mundo, Deus escolheu uma porção específica, um lugar específico, e deu este lugar de herança para o povo de Israel. Então eles já estavam acostumados a ouvir, a falar de herança. Mas Paulo não estava falando sobre esta herança terrena. Paulo estava dizendo para ele, olha, eu estou falando para vocês de herança espiritual. Está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 36. E foi Deus mesmo, quando nós lemos lá o livro de Josué, foi Deus mesmo que demarcou as fronteiras, né? Deus falou, olha, Deus foi demarcando as fronteiras onde seria a terra do povo de Israel, e ela seria lançada por sorte para aquelas tribos. Então Deus deu para eles como herança uma porção de terra, e eles eram herança de Deus. E não era uma herança recebida de pai para filho. O pai compra um terreno, morre e deixa aquele terreno para o filho. Não. Israel, eles nunca deixariam nada para os seus filhos, porque aquela terra, quem tinha dado para eles foi Deus. Então era uma herança de Deus para a nação de Israel. Mas era uma herança que Deus tinha concedido para eles, né? Nós lemos no livro de Josué. Então a punição pela desobediência a Deus era a perda da terra. Todas as vezes que eles desobedeciam a Deus, as consequências eram a perda da terra. O exemplo que nós temos foram 70 anos do exílio babilônico. Eles ficaram 70 anos cativos na Babilônia. Então eles perderam a terra, eles perderam o direito de viver naquela herança que Deus tinha dado a eles. E a consequência, por ter acontecido isso, foi a desobediência às leis de Deus. E o arrependimento deles, quando eles arrependessem, né, estava condicionado e relacionado à restauração da terra. Está em Ezequiel capítulo 36, versículo 8 a 15. A lei da herança do Antigo Testamento, por exemplo, o primogênito, ele recebia uma porção dobrada. O pai dava a ele em duplicidade, né, a parte que ia dar para os outros filhos. Então ela não era dividida igualmente. E tinha também a questão das mulheres, né, que elas não recebiam herança. Depois nós lemos lá as filhas de Zelofeade, que elas intercederam, né, junto a Moisés, pediram a ele que elas recebessem também uma porção da herança do seu pai. Mas essa questão de herança não era bem resolvida, né? O primogênito recebia duplicidade da divisão da herança, a esposa não estava na linha de sucessão da herança, as mulheres não recebiam a herança. Então eles tinham bem isso em memória, eles sabiam muito bem a respeito da herança. E havia muitas outras objeções para que as pessoas fossem participantes da herança deixada ou dada pelo pai. Mas aqui no Novo Testamento, Jesus ele diz que a herança da igreja, a herança nossa, é o reino. Está em Mateus capítulo 21, versículo 43. E em Cristo, os crentes, eles são filhos e, portanto, herdeiros com Cristo. E aqui, onde nós vamos
receber esta herança, ninguém receberá uma parte maior do que o outro. A herança é dividida em partes iguais para nós. Jesus deixou o reino como herança para nós. E Paulo, quando ele fala de herança, ele fala baseado na lei romana, onde todos os filhos, eles herdam igualmente. Aqui já, em Cristo, nós já recebemos parte da nossa herança. E nós temos o Espírito Santo como penhor, com a certeza que Deus nos entregará o restante da nossa herança. Nós já falamos isso na lição de número 1, na lição de número 2, na lição de número 3, quais foram as bênçãos que Deus nos deu, quais são as bênçãos que Jesus nos deu, quais são as bênçãos que o Espírito Santo nos dá. E hoje nós temos o penhor do Espírito Santo, a certeza que nós temos que nós vamos receber a outra parte da nossa herança. E essa herança nossa, ela é eterna, né? E nós a receberemos após a ressurreição. Está em Hebreus capítulo 9, versículo 15. E nós já falamos sobre todas, né, estas bênçãos, essas dádivas, essas riquezas celestiais que nós já recebemos aqui. E por fim, além dessas bênçãos que nós já recebemos aqui, por fim ainda nós vamos receber a glória eterna. Está em Romanos capítulo 8, versículo 17 e o versículo 18. Nós vamos receber a incorruptibilidade, né? Este corpo nosso que é mortal, ele se revestirá da imortalidade. Nós vamos receber a glorificação, né? Nós seremos glorificados no arrebatamento da igreja. Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro e nós não vamos anteceder os que estiverem mortos. Nos encontraremos nas nuvens, já com o corpo glorificado, e partiremos para bodas do Cordeiro. Está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 ao 57. Nós iremos reinar com Cristo no milênio e por fim nós receberemos uma cidade celestial, um novo céu e uma nova terra. Está em Apocalipse capítulo 21. Nós temos uma herança em Cristo e nós somos a herança de Cristo. Assim como Israel era a herança de Deus e a terra prometida era a herança do povo de Israel, né? O reino é a nossa herança. Assim como Israel era a herança de Deus, a igreja é a herança de Cristo. Então, uma vez salvos, nós somos vocacionados para a santidade. Este é o propósito da nossa chamada, para sermos santos e irrepreensíveis. Este é o propósito da eleição, a santidade. Este é o propósito da salvação, né? Foi por isso que Cristo nos salvou, para que nós sejamos santos e irrepreensíveis. E se não compreendermos este chamado, esta vocação, nós nunca andaremos de forma digna. Uma vez salvos, nós já desfrutamos das riquezas da glória divina. Experimentamos o perdão dos pecados, a remissão, o novo nascimento, a justificação, a santidade. São riquezas da glória divina que nós já experimentamos aqui. E por fim nós seremos glorificados, como Jesus Cristo também foi glorificado. Estas são partes das bênçãos espirituais que nós vamos receber na salvação em Cristo. Nós devemos agradecer a Deus, louvá-lo pela nossa eleição em Cristo. Nós devemos ser gratos, né? Foi o que Paulo disse, que nós devemos render louvor e gratidão a Deus pela nossa salvação. Por todas essas bênçãos celestiais que nós já estamos usufruindo delas aqui, pela parte da herança que nós já temos recebido aqui, nós devemos louvar e bendizer a Deus. E precisamos buscar a iluminação do Espírito Santo para compreendermos a dimensão da nossa chamada. Tem pessoas que infelizmente ainda não foram iluminados e não sabem a grandeza da sua vocação.
não conhece a grandeza de sermos eleitos em Cristo e sermos iluminados também para a nossa herança divina e entender a grandeza do poder do nosso Deus. Infelizmente, muitas pessoas limitam a Deus. Infelizmente, muitas pessoas não são iluminadas, né, esclarecidas o suficiente para conhecer o poder de Deus, né, que nada para Ele é impossível. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. Paulo escreve que nós devemos ser iluminados para compreendermos quais são as esperanças da nossa vocação e quais são as riquezas da glória da sua herança. Por isso Paulo escreveu esta carta. Quantos adeptos da teologia da prosperidade fizeram milhões de pessoas sucumbirem por não terem sido iluminados a respeito da riqueza divina, a respeito da herança que Deus já nos entregou parte delas e da herança que nós vamos receber no futuro. E muitas pessoas têm perdido a sua força, o seu desejo de servir a Deus, porque ainda não foram iluminados a respeito da palavra de Deus, né? Pregam essa teologia da prosperidade barata, enganando as pessoas, e as pessoas querendo ser enganadas, né? Porque querem ser ricos também aqui nesta terra, e tiram muitas pessoas do conhecimento de Deus e da palavra de Deus e afastam estas pessoas, conduzindo-as para um outro evangelho, acreditando estas pessoas que Deus é seletivo, que Ele faz um rico e outro pobre, que Deus não quer nos abençoar. Muitas pessoas desistem da sua caminhada porque não conseguiram aquele carro, né, do ano que ela queria, aquela casa bonita, aquele emprego, né, dos sonhos, e as pessoas desistem de Cristo, desistem da sua salvação, porque ficam frustradas, porque essas pessoas as enganam com essa teologia da prosperidade. As pessoas ficam pensando, por que Deus dá a alguns e não dá a outros? Não conhecendo as verdades das riquezas divinas relatadas no Novo Testamento. O Antigo Testamento, as riquezas para o povo de Israel, elas eram físicas. Aquela nação, elas eram representantes de Deus aqui na face da terra. Era para fazer o nome de Deus ser conhecido. E aí no Novo Testamento, Jesus veio com seu sangue e comprou um novo povo para Ele, chamado igreja, né? Então aqui no Novo Testamento fala sim de herança, mas de riquezas espirituais. De que herança ele fala? De quando receberemos estas heranças? Está tudo aqui revelado para o apóstolo Paulo. E se nós lermos, né, com a mente e o coração iluminado pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos entender, né, que riquezas são essas prometidas para todos nós. E muitos já estão desanimados, achando que é aqui que devem receber estas riquezas, porém não estão pensando nas riquezas celestiais, não estão pensando nas riquezas espirituais, e sim nas riquezas terrenas. Então é pecado ser rico aqui? Não, a Bíblia não fala sobre isso, mas o Novo Testamento também não traz esse tipo de promessa para a igreja de Cristo. Paulo, ele escreveu que ele não falava com sabedoria humana, mas ele falava com a sabedoria que vinha de Deus, não com sabedoria que ele conquistou aos pés de Gamaliel, mas ele diz que está falando da sabedoria que vem de Deus, e é essa mesma sabedoria que nós temos que buscar, pedir ao Espírito Santo que nos dê graça e nos dê sabedoria na sua palavra, para que o Evangelho seja revelado a nós, para que a palavra de Deus seja esclarecida em nossas vidas. Sabe o que Paulo escreveu a respeito dessas verdades, das riquezas celestiais, né, dessa sabedoria que não vem do mundo, mas ela vem de Deus? Ele disse, olha, ele foi revelado com a sabedoria que vem de Deus, oculta em mistério,
Então, neste trimestre nós já falamos de Cristo, que era um mistério oculto em Deus, da igreja, que era um mistério oculto em Cristo, e aqui Paulo agora está falando do mistério da sabedoria, que também está oculta em Deus. E o que Deus preparou para nós, o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem. São estas coisas que Deus preparou para nós. Será que a nossa mente carnal, a nossa mente humana, nós conseguimos imaginar o tamanho das coisas que Deus preparou para nós? Das grandezas celestiais que nos esperam, das riquezas, né, celestiais que nos esperam? Porque foram coisas que não chegou ao coração do homem, não subiram ao coração do homem. Por coisas maravilhosas que nós possamos imaginar, o que Deus preparou para nós vai muito mais além do que a nossa mente limitada pode imaginar. E estas coisas que Deus preparou, elas estão preparadas apenas para aqueles que amam a Deus. Como é que Paulo sabia todas estas coisas? Como Paulo sabia todas estas coisas? Porque este mistério foi revelado a ele pelo Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus penetra as profundezas de Deus. Somente Ele sabe as coisas de Deus. É somente o Espírito Santo de Deus que sabe, né? Quem conhece o espírito do homem é o homem, mas quem conhece as profundezas de Deus é o Espírito Santo de Deus. E para muitos isso é loucura, né? As pessoas às vezes pensam que nós somos loucos, né? Paulo escreveu sobre isso também. As coisas espirituais para o mundo é loucura, mas as coisas espirituais, elas se discernem apenas espiritualmente. Está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 ao 16. Primeiro ponto: ação de graças e intercessão. Da mesma forma, nós também devemos ser gratos a Deus, louvá-lo por todas as bênçãos espirituais recebidas. Quais foram elas? A eleição, a adoção, a escolha, a predestinação, a filiação, a aceitação e o dom do Espírito Santo. E nós devemos orar da mesma maneira, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos esclareça as verdades do Evangelho. Devemos pedir ao Espírito Santo sabedoria e revelação, para que nós não sejamos enganados e nem confundidos acerca das bênçãos espirituais. Precisamos buscar capacitação espiritual para nós entendermos a nossa vocação. Para nós entendermos a nossa vocação, nós temos que buscar de Deus. Pedir ao Espírito Santo que abra os nossos olhos espirituais e também para que nós possamos entender as riquezas da herança e o poder de Deus. Ponto 2. A esperança da vocação. Muitas pessoas até hoje não entenderam a sua vocação, a sua chamada. Essa vocação que nós estamos falando aqui não é aptidão, é chamada, né, de Deus, eleição de Deus. Será que já experimentamos os privilégios de sermos chamados, de sermos vocacionados, escolhidos por Deus? Será que nós conhecemos realmente estes privilégios de sermos chamados? A esperança é uma âncora para a alma. É sinônimo de nossa confiança em Deus. Uma certeza que reside além da dúvida terrena. É a certeza que temos da nossa chamada, que fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, lá no passado, né? Antes mesmo que existisse alguma coisa, nós já tínhamos sido vocacionados, chamados, eleitos em Cristo para esta grande salvação. Ele nos adotou, nos aceitou, nos selou com seu Espírito Santo. A futura realização da nossa esperança será a nossa participação na gloriosa ressurreição de Jesus Cristo, quando nós o veremos face a face, transformados à sua imagem e para sempre glorificados com Ele.
fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis, sermos a semelhança dele, viver em comunhão e andar de modo digno. Uma chamada santa, não por obras. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Uma chamada soberana. Filipenses 3 e 14. Porque nos amou, ainda estando nós em nossas transgressões. Esta chamada também de Deus para nós, ela é celestial. Está em Efésios 5 e 27. Porque foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos amou primeiro. Deus nos amou estando nós ainda em nossos pecados, em nossas transgressões. Foi Ele que nos escolheu. Paulo conhecia a Deus em parte, em enigma, mas ele escreve que um dia nós conheceremos Deus face a face. Essa será a nossa maior riqueza, essa será a maior glória da nossa vida. Está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. Ponto 3. As riquezas da glória de sua herança. Nós já falamos um pouco acerca da herança, então não vou repetir aqui nesse ponto. Falaremos então do termo riquezas, que se refere às maravilhosas bênçãos que acompanham a salvação. O perdão dos pecados, a adoção, a remissão e muitas outras bênçãos que acompanham a nossa salvação, que serão desfrutadas aqui e outras nós vamos desfrutar no porvir. Jesus, ele era um mistério oculto que foi manifestado aos santos, e este mistério de Cristo trouxe riquezas da glória deste mistério para nós. Está em Colossenses capítulo 1, versículo 27. E em 1 Pedro capítulo 1, versículo 4 ao 5, nós encontramos outra doxologia também. E aqui nesta carta, Pedro ele escreve que nós fomos gerados para uma viva esperança e uma herança incorruptível. Exemplo destas riquezas que Pedro está dizendo. Nós vamos ver a Deus e a Cristo. Está em Apocalipse capítulo 22, versículo 3 e 4. Nós vamos estar reunidos com Cristo nas bodas do Cordeiro. Está em Apocalipse capítulo 19, versículo 7 ao 9. E então os salvos possuirão o reino por herança, que está preparado para nós, a igreja, desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo 34. O tópico 2, a sobreexcelente grandeza e força do poder de Deus. Nós estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais, onde há poder, onde há paz e onde há vitória. Por isso o mundo não entende a paz que nós temos em meio ao caos. O mundo não entende porque nós falamos que nós já somos vencedores em Cristo, porque nós estamos sentados nas regiões celestiais, Nós vivemos num plano espiritual. E nós temos diariamente à nossa disposição o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. E este poder, ele vem de Deus. Este poder, ele é imensurável e nada pode detê-lo. Jesus, ele venceu a morte, ele venceu o pecado e ele venceu Satanás. O poder de Deus, ele é extraordinário. Nós não podemos mensurar. Deus, ele não trava uma guerra com ninguém. Ele é Senhor dos senhores. Ele é Senhor dos exércitos. Nós não conseguimos mensurar o poder de Deus. Nem Paulo está dizendo que o mesmo poder que trouxe Jesus Cristo à vida é o mesmo poder que nós temos à disposição todos os dias nas nossas vidas. Nós servimos a um Deus que não há nada maravilhoso para Ele, que não há nada impossível para Ele. Está em Lucas capítulo 1, versículo 37,
e Gênesis capítulo 18, versículo 14. Então, somente Paulo usa esta palavra, abre aspas, hiperbalon, vou deixar escrito aqui esta palavra, que quer dizer sobre excelente. Paulo, ele não encontrou nenhuma palavra, né, na língua, no dicionário, que poderia definir o poder de Deus. E somente este poder, o maior de todos os poderes, é capaz de realizar a transformação e a salvação dos homens. Somente o poder de Deus pode fazer essas coisas. Pedro escreveu que Deus tem nos feito grandiosas e preciosas promessas e que por intermédio delas nós somos participantes da natureza divina. Está em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Somente quem tem este poder é Deus. Ninguém mais tem este poder. Ele pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Somente Deus pode operar isso em nossas vidas. Paulo, ele usa palavras que expressam este poder. Está em Efésios 1:19. Na sentença, abre aspas, segundo a operação da força do seu poder, fecha aspas. Paulo está dizendo que, segundo a associação destes três vocábulos gregos, abre aspas, energeia, que traduzido significa operação, é de onde vem a palavra energia, né? Energia que nós temos, disposição, e ela também significa eficácia, que é o poder em atividade. A expressão força, e que vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade, e ischus, que indica poder inerente de Deus. Só quero abrir um parêntese aqui. Nós não temos necessidade de nos aprofundar nessas palavras gregas, hebraicas. Se nós temos uma classe com um nível, né, mediano, nível mais baixo um pouco, nós devemos falar na língua dessas pessoas, para que elas entendam. Se você está falando para teólogos, você pode falar uma língua simples também, né? Nós devemos falar uma língua que todos entendam e que esteja à altura de todos. Então, se você quiser usar essas palavras, você deve usar, porque aí nós entendemos a origem de onde elas vieram, né? E por que Paulo estava usando isso. Mas, no cotidiano, geralmente, nós não precisamos nos debruçar em cima dessas palavras, porque os nossos ouvintes, né, os nossos irmãos, não entenderão de fato estas palavras. Mas, se você quiser, claro, deve falar e explicar o significado de todas elas, né? Mas a gente não precisa ficar martelando em cima dessas palavras gregas, hebraicas, do latim, né? Porque a maioria de nós não entendemos isso. Então, esse poder é dele mesmo. É sobre isso que Paulo estava dizendo. E é este poder de Deus que opera em favor dos que creem. É este poder de Deus que opera ao nosso favor, dos que amam a Deus, dos que temem a Deus. Paulo, então, dá exemplos da manifestação deste poder extraordinário. Ele falou, olha, eu vou mostrar para vocês um exemplo da manifestação deste poder de Deus que é extraordinário. Ele ressuscitou Jesus Cristo, fazendo primícias dentre os mortos. Por que primícias? Jesus foi o único ressuscitado por Deus e que vive para sempre. Todos os milagres que aconteceram de ressurreição do Antigo Testamento até o Novo Testamento, todas essas pessoas morreram outra vez. Por isso Jesus é a primícias dentre os mortos, porque ele é o primeiro que foi ressuscitado por Deus e vive para sempre. Nunca mais morrerá. E um dia também este mesmo poder nos ressuscitará e viveremos para sempre com o Pai. E este mesmo poder assentou Jesus à direita do Pai.
e deu-lhe uma posição de elevação sobre todo o domínio, acima de tudo e de todos. Jesus foi entronizado nos céus, e somente este poder sobreexcelente de Deus, este poder extraordinário de Deus, poderia fazer essa exaltação a Cristo, ressuscitá-lo dos mortos, assentá-lo à direita de Deus Pai, né, e colocá-lo acima de todo o poder, de todo o domínio. Não que existe poder que se iguala a Cristo, Ele está sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos. No tópico 3, nós vamos falar sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação. Jesus, ele recebeu um nome que é sobre todo o nome. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Todo joelho, diz a palavra de Deus, se dobrará diante do seu nome. Ante o seu nome. Todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Todos os povos, de todas as nações, se dobrarão diante dele e confessarão que ele é o Senhor. E isso tudo vai acontecer para a glória de Deus Pai. Tudo é para a glória de Deus. Desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né, nós encontramos todos estes milagres. Mas todos os milagres foram operados pelo poder extraordinário de Deus. Jesus Cristo ressuscitou e venceu a morte. E esse Jesus está vivo para sempre. Né? Sobre isso que nós já falamos quase agora. Então, Paulo, ele escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao 22. Se Jesus Cristo tivesse apenas morrido e nós esperássemos ele somente nesta vida, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Os mais miseráveis. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Porque onde estaria alicerçada a nossa esperança? De que riquezas celestiais e espirituais a Bíblia estaria falando então? Quando é que nós tomaríamos posse do reino de Deus? A nossa vitória, a nossa garantia, a nossa esperança, ela está em Cristo, que ressuscitou dos mortos. E quando nós olhamos para a ressurreição de Jesus Cristo, nós cremos que nós também um dia seremos ressuscitados naquele grande dia, no dia do arrebatamento, né? Se nós já tivermos morrido e não estivermos, alcançarmos, né, em vida a ressurreição, né, o arrebatamento da igreja, todos nós seremos ressuscitados naquele dia, porque nós temos esta esperança, porque Cristo foi ressuscitado, né? E se nós estivermos vivos, nós seremos então transformados para estarmos eternamente com Ele. Ninguém sabe como isso acontecerá, mas nós sabemos que estas coisas acontecerão pelo poder sobreexcelente de Deus, pelo poder extraordinário de Deus. Então não vamos nos preocupar como estas coisas acontecerão. O certo é que elas acontecerão, porque nós cremos que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos nos ressuscitará naquele grande dia. Então nós venceremos a morte, pois é o único inimigo, o último inimigo a ser vencido. 1 Coríntios 15 e 26. Seremos transformados em um abrir e fechar de olhos. Os mortos sairão dos sepulcros, eles ouvirão o soar das trombetas, nem sairão dos sepulcros. E todos nós juntos, para reinarmos eternamente com Cristo. Jesus disse que todos os que estiverem no sepulcro ouvirão a sua voz. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. João capítulo 5, versículo 28 e o 29. Somente o poder de Cristo poderá transformar nosso corpo abatido, corruptível, em um corpo glorioso como o dele. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21.
Cristo foi entronizado no céu. Foi Deus que ressuscitou a Cristo pela força do seu poder. Foi Deus que o exaltou e o fez assentar à sua direita. E este assentar de Cristo à direita de Deus, nós já aprendemos, não é uma posição de descanso, mas é uma posição de honra, é uma posição de glória, né? Quando nós estudamos as parábolas de Jesus e a parábola da ceia, o dono, o anfitrião, ele só coloca à sua direita pessoas realmente que são honradas por ele. E é uma honra sentar ao lado do anfitrião. Jesus, então, Deus o fez assentar, né, à sua direita. É uma posição de honra. E somente aqueles que são convidados para isso poderão se assentar ao lado de Deus. E também em Cristo nós temos uma posição de honra. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Jesus, ele alcançou esta honra porque ele venceu, porque ele triunfou sobre o pecado e sobre as forças do mal. Foi uma promessa do Pai, está no Salmo de número 110, no verso 1, ele disse: olha, você vai sentar à minha direita. E qual o resultado deste triunfo de Jesus Cristo? Deus fez de Cristo a cabeça da igreja e Deus designou a igreja para ser expressão plena de Cristo aqui na terra. Isso é em Efésios 1, 22 e 23. Por este motivo, nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus 16 e 18. Jesus disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus tem o domínio sobre o universo criado. Jesus tem o domínio sobre a igreja, né? Porque ele é a cabeça da igreja. E sendo cabeça da igreja, está falando do domínio que ele tem sobre a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E este corpo nosso, que é corpo de Cristo, que é a igreja invisível, que é a igreja universal, este corpo é a união de todos aqueles que estão em Cristo. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou, dá um curtir. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe em suas redes sociais também. E você pode me seguir também nas minhas redes sociais. Quero agradecer a todos os irmãos, o carinho, o comentário, vocês que estão aqui no meu canal, né, nessa quarentena, porque a maioria de nossas igrejas não estão tendo escola bíblica dominical. E muitas pessoas estão apáticas em casa, né? Não assistem os cultos online, não assistem às aulas de escola bíblica. E eu sou grata pela sua vida. Deus continue te abençoando, né, ricamente. E eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, então.